Sendo um dos maiores gênios da humanidade e um dos homens mais ricos também, o Homem de Ferro, cara, é preparado para praticamente todas as situações possíveis dentro do seu universo. Não é à toa que ele é um dos personagens, né, com uma das maiores gamas de armaduras dentro de todos os quadrinhos. Ele junto com Batman ali, cara, são os dois os maiores, né? O personagem criou trajes preparados para os Vingadores, para o Hulk e até mesmo para entidades cósmicas e demônios. Mas ele nem mesmo consegue evitar certas situações. Existiram alguns momentos nos quadrinhos, principalmente em universos alternativos, terras paralelas, né, aonde o Homem de Ferro teve que lidar com ameaças que eram tão grandes que até mesmo ele não dava conta. Eu posso ir bem além, eram ameaças grandes demais para a humanidade como um todo, e ele acabou sofrendo por estar no meio disso também. Dessa forma, ele teve algumas mortes que são bem sofridas, por assim dizer, e são 7 delas que veremos aqui nesse vídeo de hoje, cara, com as mortes mais brutais do Homem de Ferro. Número 1. Thanos. Eu já trouxe essa história algumas vezes aqui no canal, em algumas outras listas, mas é sempre bom trazer novamente para lembrarmos o combo que ela foi, né, e o quão fora da curva a Marvel decidiu ser aqui nesse quadrinho. Acontece que em uma linha do tempo alternativa, voltamos e percebemos que a morte nunca viria para o Thanos, seja para retribuir a sua paixão ou para levá-lo para o reino da morte. Então o personagem ficou completamente revoltado e decidiu levar a morte a todo o universo, começando pelo planeta que ele mais odiava, que claramente é o planeta Terra. São poucos os quadros ali, mas conseguimos ver a batalha entre o Titã Louco e os Vingadores, que naquela época já estavam bem mais velhos. Infelizmente não temos muitos balões ali de fala nos quadrinhos, né, ou sequer vemos o Tony Stark dentro da sua armadura, mas vimos muito bem como foi o final dele, e não foi nada bonito. Ele foi um dos muitos personagens que partiu pra cima do Titã Louco, né, em um combate físico e foi completamente partido ao meio pelo Thanos. Essa cena foi com certeza a que mais chamou a atenção de qualquer pessoa que viu essa batalha, cara. E a partir daí sabemos que o Thanos não estava pra brincadeira e que todo mundo iria rodar na mão dele, e foi justamente o que aconteceu. Então essa aqui entrando pra lista como uma das mortes mais brutais do Homem de Ferro. Número 2, zumbis. Não dá pra falar de versões do Homem de Ferro que morreram sem mencionar aquela que ele acabou se tornando morto-vivo, né? Pois é, o universo zumbi da Marvel é um dos mais famosos da editora, e como eu já mencionei aqui pra vocês, né, em alguns vídeos aqui do canal, essa história começou meio que aleatoriamente e se tornou muito bem avaliada. Todo mundo se tornou fã e gostou muito de consumir essas histórias. Porém, como eu disse, começou aleatoriamente, e depois disso existe um quadrinho explicando todo o começo da infecção zumbi na comunidade heróica da Marvel. Foi mostrado a reunião de alguns personagens dentro do porta-aviões da SHIELD, tentando resolver toda a situação e conter a infecção o máximo possível. Obviamente tinham alguns gênios, né, e grandes nomes da humanidade ali para tentar resolver essa situação, como por exemplo era o caso do Senhor Fantástico e o Homem de Ferro, e personagens também do meio místico como o Doutor Estranho e a Feiticeira Escarlate. Eles decidiram se dividir em grupos, né, para cada um estudar uma área e descobrir alguma forma possível de determinar aquilo que estava acontecendo e resolver de uma vez aquela situação. Mas o Senhor Fantástico já estava completamente alucinado por tudo que estava acontecendo e se deixou ser infectado pelos zumbis, acreditando em sua mente distorcida que aquilo era na verdade a evolução da humanidade. Como o Homem de Ferro foi pego também desprevenido por aqueles que eram seus amigos, né, e estavam tentando o ajudar a conter ali o vírus, ele não teve tempo nem de colocar sua armadura. O personagem foi cercado por todos os membros do Quarteto Fantástico, teve boa parte do seu corpo devorado e também acabou depois se transformando em um zumbi, aparecendo posteriormente, né, nos quadrinhos dessa série. Com certeza é uma das piores formas de morrer de forma brutal, cara, sendo comido vivo, né, perdendo partes do seu corpo, e isso pelos seus próprios amigos que você estava tentando ajudar. Terceira morte, temos Thomas Foster. Tenho certeza que quase nenhum de vocês vai reconhecer o personagem só pelo nome jogado aqui, né, e quem não acompanha os quadrinhos não vai reconhecer
conhece ele de jeito nenhum. Thomas Foster é, na verdade, o Golias. É um personagem que chegou a aparecer também, né, ali nos filmes do Homem-Formiga, mas brevemente, e nada comparado às suas aparições nos quadrinhos. A morte do Homem de Ferro nesse quadrinho se passa em uma realidade chamada de What If, né, que são histórias alternativas feitas pela Marvel, onde pequenos acontecimentos mudam em relação ao que aconteceu no universo tradicional da Marvel. Nesse universo aqui, a morte do tio Thomas Foster, né, foi causada pelo Homem de Ferro e pelo Máquina de Combate. Sabendo disso, na primeira oportunidade que Thomas Foster tem, né, ao se encontrar com o Homem de Ferro, ele se transforma na sua forma gigante, né, o Homem-Formiga lá gigantão, e esmaga o personagem com os seus punhos, cara, esmaga o Homem de Ferro. É uma história bem rápida e uma morte bem rápida também pro Homem de Ferro, mas não deixa de ser algo bem brutal e provavelmente bem agonizante também, né, ser esmagado pelos punhos de uma outra pessoa gigante. Virou uma latinha amassada. Número 4, Deadpool mata o universo Marvel. Deadpool mata o universo Marvel é literalmente o que o nome diz. O Deadpool matando todos os personagens da Marvel, da editora, né? Nessa história, cara, o Professor Xavier e alguns outros personagens ali tentam curar a loucura do Wade Wilson, mas isso desbloqueia uma loucura ainda maior no personagem. Ele passa a enxergar a realidade como ela de fato é, o multiverso girando em torno do Deadpool e ele sendo um personagem de quadrinhos, querendo se libertar das amarras do autor das histórias em quadrinhos. Ele passa a matar todos os heróis e vilões que ele acaba vendo pela frente, e todos de maneiras bem brutais. O Homem-Aranha foi morto na frente de todo o público com um tiro na cabeça durante uma batalha entre os dois. O Bruce Banner teve a sua cabeça arrancada logo depois de se transformar no Hulk. E também houve a morte dos Vingadores, que conta com o Homem de Ferro ali no meio. Quando os heróis mais poderosos da Terra se reuniram para discutir o que fariam, né, com o Deadpool, perceberam que já tinham caído na armadilha do personagem. A sala onde eles estavam, cara, estava repleta de bombas que foram miniaturizadas, né, pelas partículas PIN do Homem-Formiga, capazes de encolher tudo a nível atômico. A partir daí tu já sabe, né, a gente só vê as explosões e praticamente todos que estavam ali naquela sala foram mortos, inclusive o Homem de Ferro, que foi visto com a armadura dilacerada. No caso do Thor, ele chegou a sobreviver, só que alguns outros ali também sobreviveram, só que depois eles também acabaram morrendo pelas mãos do Deadpool. Essa aqui não tem como a gente esquecer, cara. Número 5, velho Logan. Além do universo do Deadpool mata todos os personagens da Marvel, também tem um universo alternativo, onde todos os heróis da Terra também foram mortos, e que é bem famoso, que é o universo do velho Logan. Eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui que estão assistindo esse vídeo conhece essa história, mas vale a pena a gente relembrar um pouquinho aqui o que aconteceu para ajudar, né, a galera aqui que não acompanha muito os quadrinhos. Vamos lá. Nessa realidade, os heróis tiveram que lutar contra todos os vilões ao mesmo tempo. Isso porque pela primeira vez na história, os vilões perceberam que estavam em maior número, tinham mais poder do que os heróis, cara. Então decidiram se unir em um único grupo para atacar de maneira coordenada. Os heróis estavam muito acostumados a lidar com os vilões de maneira mais aleatória, com um atacando uma cidade enquanto o outro tentava destruir o planeta e por aí vai. Mas dessa vez aqui, todos eles se uniram para pegar as partes mais fortes entre eles e distribuí-las entre as equipes da Marvel, acabando com todas simultaneamente. Não sobrou pra ninguém, cara. Vingadores, Quarteto Fantástico, X-Men, todos eles caíram perante os vilões. É claro que o que mais foi lembrado foram os X-Men, que caíram pelas manipulações do Mistério em cima do Wolverine, mas lá no final do quadrinho é mostrado os espólios da guerra do Caveira Vermelha, e dentro dele, né, tem ali a armadura do Homem de Ferro. Infelizmente não sabemos ao certo como ele morreu, mas o fato da sua armadura estar intacta significa que muito provavelmente ele morreu sem conseguir chegar também na sua armadura. E como todas as outras mortes desse universo foram extremamente brutais também e sanguinárias, não podemos esperar menos dessa morte do Homem de Ferro no universo de velho Logan. Aqui fica mais uma parada psicológica, olhando ali esse universo e aquela armadura naquele estado. Número 6, Marvel vs os Vingadores. Essa é uma história não tão conhecida, mas é bem parecida com o universo zumbi, só que em uma escala menor. Um vírus de origem desconhecida contaminou parte da população. Isso também inclui alguns heróis que ganharam um comportamento bem mais visceral do que eles tinham originalmente. Assim como aconteceu no universo zumbi, obviamente as batalhas não seriam fáceis. Alguns dos maiores pesos pesados, né, foram contaminados e lutaram contra os heróis
vilões. Um deles foi o Hulk Vermelho, cara, que, como sabemos, né, é fisicamente um dos mortais mais poderosos da Terra, já batendo de frente ali com Thor, Hulk e outros do mesmo calibre. Foi preciso então unir uma gama de personagens para tentar detê-lo, e um desses personagens era o próprio Homem de Ferro, que de maneira despreparada, né, tentava impedir o personagem com as suas rajadas de energia. Mas infelizmente pro personagem, ele estava longe de estar preparado para encarar um Hulk, cara. Mesmo as armaduras mais fortes do Homem de Ferro já não são capazes de contê-lo de maneira adequada. Só que nesse momento, né, ele estava também usando uma armadura básica ainda por cima. Obviamente não tinha chance nenhuma. Em um ato desesperado para conseguir, né, deter o Hulk Vermelho, o Homem de Ferro utiliza toda a energia do seu traje em um único ataque para lançar o personagem para bem longe. O problema é que durante a batalha ele também foi infectado com tal vírus, né, o que seria mais um grande problema para a humanidade. Mas essa nem era a grande preocupação do personagem. O problema é que, como ele utilizou toda a energia do seu traje, ele ficou paralisado no mesmo local, como uma estátua, e permaneceu assim até a sua morte, cara. Pois é, com certeza foi a mais agonizante pro personagem, ficando ali sem poder fazer nada. Praticamente foi enterrado vivo na sua própria armadura. Seguindo, temos Hammer. Ali por volta de 2009, né, o Homem de Ferro não era uma das figuras heróicas mais queridas entre os fãs dos quadrinhos, e muito menos da comunidade heróica dentro, né, das páginas ali dos quadrinhos. Ele por muito tempo foi líder da SHIELD, perseguiu os heróis durante a Guerra Civil e travou toda aquela batalha ali contra o Capitão América. Pra ser sincero, o Homem de Ferro foi bem radical naquele período, até mesmo trancando seus antigos amigos em uma dimensão alternativa para que eles não conseguissem, não tivessem a chance de escapar. É claro que esse seu status, né, de personagem do governo iria acabar em algum momento, e foi depois da guerra contra os Skrulls que ele acabou perdendo ali o seu cargo. Norman Osborn, né, o Duende Verde, foi visto matando a rainha dos Skrulls, e mesmo com o seu histórico de vilão do Homem-Aranha, ele conseguiu seu posto como líder da maior organização de defesa planetária da Terra, a própria SHIELD. Ele renomeou toda a organização, né, criou os seus Vingadores Sombrios, mas não conseguiu ter acesso a tudo que havia ali dentro da SHIELD. Isso porque, sabendo do perigo que era ter o Duende Verde à frente da maior organização do planeta, o Homem de Ferro já havia se preparado para essa situação. Ao longo dos seus anos na SHIELD, ele coletou arquivos de vários super-heróis, né, sabendo das suas identidades secretas e até mesmo meios de como deter todos esses heróis, né, um plano de contingência tipo do Batman. O Homem de Ferro fez todos esses arquivos no seu próprio cérebro, cara, e ainda os deletou, sabendo que o vilão iria atrás dele, o que causou a sua morte cerebral. É certo que isso não apaga toda a babaquice que ele fez nos arcos anteriores dos Vingadores, porém é uma forma de redenção, né, querendo ou não. E se você gosta do Homem de Ferro, tem esse vídeo aqui com as armaduras mais poderosas que ele já possuiu, que ele já construiu. Eu tenho certeza que algumas ali você não faz nem ideia, então clica lá pra assistir.